E aí nós vamos agora fazer uma viagem no tempo, voltar alguns anos para 2022, quando você deixa a magistratura após denunciar abusos na Operação Lava Jato. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque você esteve num dos cargos de maior representação de um Estado democrático, né? E consegue ver, vamos dizer assim, o sistema colapsando de dentro para fora. Para poder, hoje, estando do outro lado da trincheira, se aperceber de todo o universo que rodeia as frentes do poder e da democracia e o quanto isso nos fragiliza. Conta para a gente um pouco disso, para a gente chegar até o livro e depois ainda falarmos sobre a Lava Jato para o agora, né, e o quanto o Gonê está sentado em cima da inércia. Vamos ao 2022 e a sua participação aí nesse pós-lavajatismo. O que eu posso dizer é a Lava Jato não morreu. Ela é um projeto, principalmente da cúpula do judiciário, porque o que acontece na nossa sociedade, na forma com que os juízes ascendem aos cargos superiores, principalmente desembargador, de ministro, e há uma espécie de vassalagem, né, dos políticos, porque eu sou indicado por um político. Então, o que a gente vê no judiciário? Isso é muito próximo da história que a gente estuda, que o professor Serrano fala do fascismo, né, da sociedade liberal, da democracia dual. Eu tenho um judiciário que, conforme vai direita-esquerda, ele vai direita-esquerda. Ele não tem o seu centro, ele não tem a sua razão de ser no seu próprio poder, que é um poder político sereno. Então, é meio difícil, é sempre doloroso eu reportar aquela fase da Lava Jato, porque foi difícil para mim. Pouquíssimos juízes lá dentro da Justiça de Curitiba levantaram a voz para dizer que tudo aquilo estava errado. Era um grande circo cada vez que ia o presidente Lula, José Dirceu, várias pessoas de uma cúpula de poder que eles queriam, na verdade, dominar e eliminar. Isso era o grande projeto. Só que o seguinte, eu, quando sou juiz, eu tenho a minha autoridade. Eu tenho uma autoridade, uma autoridade constitucional. Quando eu faço alguma coisa, até eu, no início, achava que o Moro, a Gabriela, todos aqueles procuradores, Deltan principalmente, estavam agindo dentro da legalidade. Mas o que eu começo a ver, principalmente nos meus plantões? Que tudo é feito de forma muito errada. Habeas corpus eram escondidos, fases eram escondidas. Eu mesmo liberei uma pessoa e o meu documento foi apagado pela diretora na época. E daí tudo isso acontece, você fica meio atônito no começo pensando, não, eles estão sob pressão, eu vou só reportar ao corregedor de uma forma mais leve, como, sei lá, um atabalhamento. A pessoa está atabalhoada e cometeu um erro. Né? Reportei primeira vez. Acho que até reportei para o que hoje desembargador Laraci, nem sabendo que ele era lavajatista. Mas daí isso começa a acontecer mais fortemente e você começa a ser atacado por todos os integrantes. No elevador, o Sérgio Moro me atacou violentamente, de modo que eu ali vislumbrei, não, isso não é normal. Isso pode ser uma organização criminosa, em tese, porque tudo é feito de forma errada, fora da processualidade, fora de tudo que a Constituição manda, de tudo que é um juiz deve ser. Né? Eu fui ameaçada, eu não tenho prova. Eu fui ameaçada, eu não tenho prova. Eu nunca denunciei porque eu não tenho prova, mas eu fui ameaçada. Quando eu fui ameaçada, eu retirei Isso dentro do elevador nesse episódio, Luciana? Oi? Você foi ameaçada dentro do elevador pelo Sérgio Moro, isso? Foi. Eu não tenho prova.
Porque vou pedir o quê? Vou pedir a gravação para uma pessoa que era, na época, o herói de toda Curitiba. Uhum. Quem era o diretor do foro, tanto uma mulher quanto o homem, que eram amigos leais à Lava Jato, todo mundo era leal à Lava Jato. Inclusive meus funcionários. As minhas funcionárias corriam quando a gente voltava do almoço, estava o Sérgio Moro lá embaixo, corriam para tirar foto dele, para paparicar. Era assim, o que o Era Wilhelm uma Reich celebridade, Alexandre, fala. era tratado como celebridade. Sim, o Wilhelm Reich fala, né, na psicologia do fascismo, há uma obliteração. E eu tinha somente eu e o meu funcionário Ícaro. Ícaro, por ter uma. Ele era historiador, tanto eu quanto ele, a gente não caiu nessa. A gente falava para todo mundo: não, gente, abram seus olhos, vejam que tudo isso está errado. Prender as pessoas com esse espetáculo, prenderam Lula com um espetáculo grotesco para nossa. E todo mundo silêncio. E todo o STF na época, ou aplaudindo ou quieto. Depois, tudo bem, o STF fez uma enorme apologia, mas até hoje o TRF nunca pediu perdão pelo grotesco que submeteu a nossa democracia com aquela prisão do Lula, com todos aqueles procuradores de forma patética agredindo a nossa democracia. O que eu fiz? Quando eu percebi que realmente era uma organização criminosa em tese, que até o CNJ agora falou no relatório que é. Eu reportei a 3 administrações de corregedores. 3 administrações, 2 anos cada um ficou. Aos juízes corregedores, dentre eles Loraci, que hoje é desembargador. E que depois, em 2019, o irmão dele foi ser o policial, o delegado policial-chefe de tudo. Foi o delegado policial que levou, que conduziu a prisão de Lula. Então você vê que tudo está muito concatenado. As pessoas certas estavam no lugar certo para fazer a eleição de Bolsonaro acontecer. É simplesmente isso. Que doideira. Isso Eu não sei se. aconteceu e Eu não foi sei se. por mão do TRF4, que hoje fica silente, quietinho, ainda perseguindo, porque App foi perseguido. Veio lá a Salise, que estava no CNJ, fazer a sessão quando não tinha jurisdição, conduziu o voto para afastar o Apio, e afastar de uma forma vexatória, tirando o computador, não deixando ele entrar na justiça. Toda essa forma vexatória que quase matou pessoas, e matou pessoas como Cancellier. Uhum. Tudo isso não foi pedido perdão, e mais, tudo isso está escondido embaixo do tapete do judiciário, porque tudo é muito feio. Quando sair tudo, quando alguém conseguir investigar que não sejam só os 6 bilhões que o CNJ investigou, que é uma parcela muito pequena, quando conseguir investigar a conduta das pessoas, a conduta das diretoras, a conduta dos funcionários da Justiça e do MPF, que apagavam coisas, que viram coisas criminosas e não falaram ainda, que viram pessoas dos Estados Unidos, de outra jurisdição, recebendo informação privilegiada para receber bilhões na Bolsa e no sistema judiciário americano, em detrimento do povo brasileiro, em detrimento de uma empresa que é focal, que é estratégica para o Brasil, que é a Petrobras. Foi uma grande rapinagem. Isso que eu falo no meu livro. Na verdade, o fascismo não é uma ideologia política, é só para roubar. É uma grande rapinagem. Hoje mesmo saiu no New York Times aqui que uma das assessoras do Trump, aquela que é responsável pela segurança interna, que Uhum. vai toda vestidinha, ela é responsável pelo WISE, toda bem vestida, começou a embolsar verbas. Então, o fascismo é isso, gente, abram seu olho, o fascismo é para roubar mais livremente.
Que espetáculo. Luciano, e até é impactante algumas das suas percepções e revelações. Eu não sei se pela falta de provas ou por algum desconforto, e não quero te causar isso, mas não posso me furtar de fazer a pergunta. Se você não se sentir à vontade, a gente pode passar adiante. Mas o que foi que Moro lhe disse no elevador para te ameaçar? Você pode falar? Não posso falar porque eu não tenho provas. Uhum, Só digo para as pessoas, muita gente foi ameaçada assim, uhum, porque era uma grande, enorme quadrilha para rapinar o Brasil. uhum, E tanto que depois, o que fizeram os dois queridos? Pularam para a política, exato. lépidos e faceiros. E Uhum, mais, eu vi no meu gabinete os juízes entrando e dizendo que bom, agora a gente vai conseguir subsídio, a gente vai conseguir mais subsídio, a gente vai conseguir aumento de salário. É isso que um juiz federal pensa. Ele não pensa na democracia que ele tem, que ele jurou defender. 80, 90% pensa que bom que o Moro saiu aqui da magistratura depois de fazer essa confusão toda, essa baderna, colocar o Bolsonaro, porque a gente vai conseguir vários penduricalhos para o nosso salário. Eu uhum, não estou dizendo que o juiz não deve ganhar bem. Eu só estou dizendo que o objetivo final de um juiz deve ser preservar os valores constitucionais, e dentre eles a, a lisura do Poder Judiciário, a modéstia do Poder Judiciário. Tudo isso, ninguém pediu desculpa. E o uhum. povo brasileiro está esquecendo. Por quê? Moro acabou de fazer o seu lançamento para governador. Vai ser Ao eleito, mesmo, será? ao Tá lá, passo que tá lá. Dallagnol estava no caminhão com Bolsonaro. Até tem uma imagem aqui, ela é curtinha, mas os inelegíveis de mãos dadas, inclusive, ó. Lembrando, Dallagnol também está inelegível para 26, né? Mas esse É aqui a visão do inferno. isso aqui é o projeto material, né? Esse aqui é o projeto material do poder se destacava. Que foi, É, e, o que foi, governo interno. e que foi graças também às big techs, porque Uhum, a Cambridge Analytics atuou em duas frentes nesse início aí, no Brexit, na eleição do Trump, e a terceira frente, eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque com o algoritmo não vigiado, graças a Deus o Supremo deu uma amordaçada nessa grande fera que são os algoritmos. uhum, Graças a esses algoritmos, eu consigo ver quem é indeciso e eu uso algoritmos de persuasão para persuadir, porque hoje, através das plataformas, eu vendo produtos, candidatos, eu faço e desfaço o que eu quero. uhum, Então, isso é muito perigoso. E com a aderência desses tecnocratas, desses senhores feudais modernos, como Zuckerberg, como Elo, a esse grande fascismo, eles perderam totalmente as amarras. Eles estão censurando contas e mais contas. Um dos projetos do Jus Clima é ajudar plataformas da mídia progressista quando eles têm as suas contas derrubadas. A gente não consegue fazer assessoria jurídica de todo mundo, mas a gente consegue fazer um norteamento para que as pessoas elas próprias consigam reverter isso. Porque o que acontece na maioria dos casos? Contas e mais contas da esquerda são derrubadas e a uhum. direita posta horrores e sai impunemente.